Me chamo Stephanie. Eu tenho um filhinho de 2 anos. O nome dele é Enzo. Ele sempre foi muito saudável. Ele nunca teve nenhum tipo de problema respiratório. E há uns 2 meses atrás, ele começou a apresentar alguns sintomas estranhos e nós começamos a cuidar dele e levando no hospital e tudo. Só que todas as médicas que atendiam ele falavam que não era nada, que era uma gripe. A penúltima examinou ele, pediu até um raio-x e nesse raio-x não constou nada. E ela só pediu para que ele começasse a tomar o Aerolin. E eu perguntei por quê. Ela falou assim, não, pode ser que seja uma pequena bronquite. E eu falei assim, tudo bem. Voltei com ele para casa. Isso foi num domingo. E durante a semana a gente cuidou dele, ainda assim indo ao médico. No outro final de semana, eu percebi que a piora dele estava mais constante. Minha mãe voltou a levar ele no hospital, também no domingo. E nesse dia eu estava trabalhando. E quando minha mãe chegou no hospital, fizeram um raio-x com ele novamente e também não constou nada. Então eu resolvi não mandar ele para a escola e mandei ele para ficar com a minha mãe durante aquela semana. Na segunda-feira ela disse que a respiração dele estava muito forte e eu resolvi ver ele, sair do trabalho e fui para lá. Quando eu cheguei lá, eu percebi que a respiração dele estava absurdamente forte. Ele estava prostrado e eu não conseguia ver o meu filho daquela forma sem achar que ele estava com algum outro problema. As médicas diziam que ele não tinha nada, mas eu estava vendo que ele tinha um outro problema. E logo ele começou a vomitar. Eu sei que naquela semana ele começou a botar pus pelo ouvido. Então corremos com ele para emergência novamente. Lá nós explicamos tudo que havia acontecido com ele para o médico. O médico foi e disse que iria examinar o Enzo todinho. Aí eu falei, doutor, pede mais um raio-x, por favor, do pulmão dele, porque a respiração dele está muito diferente, está muito alterada e tudo mais. E aí o médico pediu e nós ficamos aguardando um tempo. E ele muito fraco, ele muito fraquinho. Então, lembrar é difícil. Aí veio uma médica. Essa médica olhou pra mim e falou assim, eu falei, como é que tá? Ela falou, mãe, seu filho não pode sair daqui. Eu falei, por que? Ela, seu filho só tá com um pulmão funcionando. Eu falei, como assim? Ela falou, ele só tá com um pulmão funcionando e ele precisa ser internado com urgência na UTI. E eu fiquei olhando pra ele porque, sei lá, 2, 3 dias atrás ele não tinha nada no raio-x. 3 dias depois ele não tinha um pulmão funcionando. Ela falou que a pneumonia havia pego todo o pulmão dele. E ele foi pro CTI. Quando ele ficou no CTI, ele tiveram que botar ele no oxigênio. E aí ele teve um pouquinho de melhora ao longo de uns 2 ou 3 dias, né? E logo a gente achou que ele já estava melhorando bastante e tudo mais. Quando foi naquela mesma semana, a médica falou assim, mãe, a gente precisa entender o que tem no pulmão do Enzo. Então a gente vai ter que fazer, coletar um pouquinho do líquido que está no pulmão. Aí eu falei assim, e como é que é feito isso? Ela, ele é sedado e a gente vai para poder pegar um pouquinho. Eu fiquei bastante nervosa, mas falei tudo bem. E aí o médico foi e pegou
e pegou do pulmão do Enzo pus, mas era muito pus. Aí a médica me explicou, me mostrou, ela falou assim, tá vendo essa quantidade de pus, mãe? Isso aqui são bactérias mortas. O que começou a sair pelo ouvido do seu filho são as bactérias. O seu filho tá com tanta bactéria da pneumonia, que eu não sei nem como ainda não tomou outro pulmão. Aí ela falou assim, e por conta disso, mãe, a gente precisou botar um dreno no tórax dele. E pode ser que se a respiração dele não melhorar, ele precise ficar no balão de oxigênio. E aí as complicações começaram, né? Naquela mesma semana ele teve um picozinho de melhora. E quando ele teve uma melhora, que isso foi num sábado, eu fiquei super contente que ele estava melhorando. E eu pensando que logo a gente ia para casa, até porque na semana seguinte seria meu aniversário e o meu maior presente seria ele estar em casa comigo, né? E aí, isso num sábado. Quando foi no domingo, a médica chegou para mim e falou assim, mãe, a gente vai botar a senhora num quarto e junto com o Enzo, porque vocês já estão aqui há uma semana, para vocês terem um pouco mais de conforto. Eu acreditei no que ela falou, sabe? E fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, tinha realmente assim, um pouco mais de conforto, mas eu percebi que ele era totalmente isolado. Para entrar no quarto tinham 2 portas. E eu perguntando o que tinha acontecido, por que a gente estava ali. Ela, não, só para vocês terem um pouco mais de conforto. Mas não era. O que aconteceu foi que o Enzo deu aquele pico de melhora e no domingo, naquele domingo que ela me transferiu do quarto, ela disse pra mim que ia ter que operar o meu filho porque ele estava com pneumonia necrotizante e eu não tinha noção do que era isso. Perguntei pra ela, o que é isso? Aí ela falou assim, depois você lê na internet, porque isso é uma pneumonia mais rara do mundo. E dá em 1% da população infantil. E eu perguntei, e qual é o risco disso? Qual é a cura? Aí ela ficou me olhando e falou pra mim, a cura, mãe, é tirar metade do pulmão do seu filho, ou talvez todo o pulmão. E ele ter que reaprender a viver com um só pulmão. Eu olhei para ela naquele instante e eu fiquei muito desacreditada do que eu estava ouvindo. E eu falei assim, por que a senhora me botou nesse quarto? Aí ela falou assim, porque o seu filho pegou, ele já estava com a pneumonia, a bactéria do pneumococo, que é a da pneumonia, e ele pegou uma outra bactéria que a gente não sabe o nome ainda, e essa outra bactéria desenvolveu a necrotizante e já começou a necrosar o pulmão do Enzo. Ele vai ter que sair daqui essa semana para a mesa de cirurgia. É a única forma, mãe, de salvar o seu filho. Eu olhei para ela e eu falei assim, na hora minha mãe chegou. E quando a minha mãe chegou, ela olhou para minha cara e eu mal conseguia falar, eu só chorava. Mas naquele momento, eu sabia que Deus estava fazendo aquilo ali para mostrar para mim que só Ele era Deus. Porque eu estava afastada e já tinha bastante tempo. E quando eu engravidei do meu filho, quando eu engravidei dele, Deus falava comigo que Ele ia a todo momento
ele ia me dar ele estava me dando aquela criança que era para eu ensinar os caminhos de Deus. Só que eu estava afastada. Embora afastada, eu sempre orando, eu sempre buscando a Deus, mas a gente sabe quando a gente está 100% para Deus, né? E eu não estava. E aí, naquele momento, Deus falou forte no meu coração: pode buscar todo mundo, porque vocês não sabem, mas o Enzo estava foi uma movimentação tão grande de oração de pessoas que eu nunca ouvi falar nas rádios. Foi gente da África mandando oração para o Enzo. Foram pessoas de Goiânia, foram os meus familiares, os meus amigos do trabalho. Pessoas elas se uniram para fazer uma grande corrente para o Enzo. E isso não tem como não chamar a atenção de Deus. Então, nesse momento, Deus falou para mim: todo mundo está fazendo a parte deles. E você é a mãe dele. Não fica só prostrada chorando, faz a sua parte. Porque até aquele momento eu não tinha nem ido à igreja. Eu estava tão desacreditada, eu estava tão mal para baixo. Eu sou um ser humano e eu sou mãe. Então eu não estava controlando os meus sentimentos, sabe? E eu não estava usando a minha fé. E aí naquele dia eu só olhei para minha mãe e falei para ela: fica aqui com ele que eu vou em casa um pouco descansar. Aquele dia eu saí dali muito atordoada, porque antes de sair eu perguntei: doutora, essa cirurgia tem risco? E ela disse para mim: tem, o risco é alto. Naquele momento eu senti que eu ia perder meu filho se meu filho fosse para aquela cirurgia. Então eu fui embora. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu tomei um banho, porque eu só chorava, eu gritava e falava: meu Deus, por quê? Por quê? Eu sei que o Senhor me deu e que o Senhor pode tirar, mas não faz isso. Deixa eu ser mãe dele. E aí eu peguei a Bíblia e fui lá para trás da casa e comecei a orar para Deus, sabe? Comecei a pedir a Deus direção, pedir perdão para Ele me limpar, para Ele me ajudar, porque era naquele momento que eu queria usar minha fé e era naquele momento que eu queria que Deus mostrasse para mim que Ele estava me ouvindo, porque a partir daquele momento eu ia fazer a minha parte. E aí aquele dia eu senti muito a presença de Deus. E aí Deus falou assim, tira uma palavra. E a palavra que eu tirei falava exatamente tudo o que eu tinha falado para Deus aquele dia, tudo que eu estava sentindo. E aí aquilo ali me deu força. Quando foi no final do dia, eu fiquei com a certeza no meu coração que meu filho não ia operar, que ia acontecer alguma coisa muito grande, meu filho ia sair dali. E aí quando foi no final do dia, a minha mãe me informou que o Enzo talvez faria novos exames. Eu falei: por quê? Aí ela disse que a doutora tinha dito que ele faria novos exames para poder saber como é que estava a evolução, para poder marcar a cirurgia. E aí eu fui pro hospital. Cheguei no hospital, lá ele estava bem fraquinho, ele já não estava reagindo muito bem. E eu olhei para ele e falei: meu filho, você vai sair daqui. Você vai sair daqui porque Deus hoje me deu essa certeza. Deus acalmou meu coração. Ele só me olhava. E eu falei: e a partir de agora, eu vou ensinar para você
o que eu sei da palavra de Deus. Talvez eu não saiba muito, mas o pouco que eu sei, eu vou te ensinar. E o que Deus quer fazer na sua vida, eu não sei. Mas isso daqui é o início. E aí, ele fez os exames aquele dia. Na segunda-feira de manhã, foi quando eu consegui cochilar, que foi por volta de 6 e pouca da manhã. A médica entrou correndo no quarto e me sacudiu. Acorda, mãe, acorda. E eu falei, o que aconteceu? Achando que tinha acontecido alguma coisa com meu filho. E aí ela falou assim, eu preciso te acordar para falar que eu não sei o que aconteceu. Mas tá aqui, ó. Os exames do seu filho de ontem para hoje, em menos de 24 horas, ele teve uma queda de mais de 50%, mãe. Isso aqui significa que se a senhora tem fé, a fé curou teu filho. E que o teu filho não vai precisar mais fazer a cirurgia. Eu fiquei olhando para ela porque eu achei que eu até estivesse sonhando com ela falando aquilo ali pra mim. E ela falou assim, hoje, mãe, vocês vão pro outro quarto. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, tá bem, mas assim, ainda meio aérea, né? Porque na verdade eu não tava compreendendo muito bem como aquilo ali, mas aí Deus tocou no meu coração e falou, ó, eu tô fazendo a minha parte, faz a sua, sabe? E naquele mesmo dia o meu filho foi pro quarto. Acho que foi nesse mesmo dia que ele foi pro quarto, se eu não me engano. Eu sei que ele desceu, ele continuou com dreno e tudo mais. Vamos comer um ovinho. Aí foi quando eu encontrei uma outra médica e ela conversou comigo mais abertamente. Escovar esse dente. E ela falou, agora que ele já saiu lá de dentro, eu posso te contar. O seu filho estava com risco de vida. Ele precisava realmente tirar o pulmão, porque estava necrosando já o peito dele. O pulmão dele já estava pequeno, porque já não expandia, já não funcionava. O pulmão dele não funcionava. E o que tinha ali estava sendo necrosado. Nós descobrimos qual que é essa bactéria. Essa bactéria a gente até vai estudar sobre ela. Teve uma outra menina aqui que teve um caso muito próximo do seu filho, que ela precisou ficar entubada. E uma outrazinha que morreu. O seu filho não chegou perto de nenhum. Não posso te adorar só por sinais, nem pelo que os meus olhos podem ver. Se tudo parecer impossível, eu te adoro, meu Deus. E se a minha força acabar, ou quando sozinho eu me encontrar, eu olharei pro alto, de onde o meu socorro vem. Ele simplesmente reagiu a uns medicamentos que nós nem sabíamos se faria efeito pro caso dele, já que já estava acontecendo a necrotização. Aí ela falou assim, mãe, que guerreiro é o seu filho, ele é muito forte. Só que antes dele, a fé de vocês é muito forte. Aí eu olhei pra ela e falei, mas por que você tá falando isso agora? Aí ela falou assim, porque o pulmão dele renasceu, mãe. Eu falei, quê? Aí ela, o pulmão do teu filho renasceu. Isso a gente não tem como explicar em lugar nenhum. Ele renasceu. Ele expandiu, ele criou força, ele tomou o lugar dele de volta. Ele tá com vida. Até a parte que estava necrosada já, ele renasceu. Aí eu fiquei olhando pra ela. Aí ela falou assim, continua nessa tua fé, mãe, porque a fé salvou o seu filho.
Depois disso, meu filho foi para casa. Passou uma semana e pouquinho, aí ele foi para casa. O que eu venho falar aqui para vocês, Deus permite. Não é que Ele queira, mas Ele permite que a gente passe pelas coisas para que a gente possa acordar, para que a gente possa talvez conseguir enxergar Ele de verdade como o único Salvador. E se algum dia passar pela sua cabeça dúvida, passar pela sua cabeça que Deus é ruim por estar deixando você passar por aquela situação, não é. Ele está fazendo aquilo ali para mostrar, para deixar você ver que Ele pode mudar a situação e que Ele pode verdadeiramente fazer um milagre na sua vida. E eu prometi para Deus que eu daria esse testemunho, porque talvez de 10 mil pessoas eu só vá atingir uma. Mas aí pode ter certeza que essa uma vai ter feito eu cumprir o meu papel. E o papel do meu filho. Hoje ele está em casa, está fazendo acompanhamento com os médicos, ele está ótimo, ele está 100% saudável. Ele precisou fazer um pouco de fisioterapia, porque ficou muito tempo no hospital, ficamos 32 dias, mas foi só. Então, não deixe de usar a sua fé nunca, mas não use sua fé. Tenha confiança de que Deus é Deus. Sopra forte. Sopra forte. Sopra forte, sopra forte. Aqui sobrou. Cacaticho forte. Assim, ó. Vai. Ih, quase, vai.